Boa noite. O tema de hoje é esquecimento do passado e o motivo de resignação. Eu queria começar compartilhando uma história que foi escrita pelo Machado de Assis e ficou muito conhecida, que é o livro Dom Casmurro, né? Dom Casmurro conta a história de Bento, que é criado pela sua mãe Glória, e o grande sonho da mãe Glória, que era muito religiosa, era que o filho entrasse para o seminário e se tornasse padre, né? Até dado momento isso dá certo, até que alguém atravessa a vida dos dois, que é a vizinha do lado, que é a Capitu. Como ele vai descrever no livro, que tinha olhos de cigana oblíqua e um olhar de ressaca. Quem já ficou de frente para o mar para ver a ressaca, tem hora você já está lá dentro, né? E o Bento recebe o apelido de Bentinho pela mãe, é tratado como Bentinho até o final da vida de sua mãe, e ele acaba obedecendo a mãe e entra para o seminário. Só que o negócio não dá muito certo, sempre tem visitas de Capitu lá, ele acaba abandonando o seminário, se casa com Capitu. O casamento está ótimo, tudo bem, tudo ótimo, até que um amigo dele, o Escobar, começa a frequentar a casa, né? E tem um dado momento eles vão visitar, vão visitar uma pessoa que havia morrido. Enquanto o Bentinho está ali perto do morto, ele começa a observar Capitu e Escobar. Você já sabe de onde essa história vai dar, né? Ele começa a perceber que aquele relacionamento é muito esquisito. E o ciúme começa a crescer dentro de Bentinho. Capitu fica grávida. Quando a criança nasce, é a cara do Escobar. O Bentinho assim fala, né, Francimar? É a cara do Escobar. E o Bentinho observa aquilo, ele fala assim, até o jeito dele andar, dele levantar a perna é o jeito do Escobar. E ele, não satisfeito com aquilo, tem um momento que ele tenta matar a criança, tenta matar a Capitu, mas Machado de Assis, como um grande mestre, coloca sempre alguém entrando no meio da sala e interrompe aquele momento, né? E Capitu e Ezequiel, que é o filho, não morrem. O tempo passa mais um pouco e, não suportando aquele ciúme que ele tinha de Capitu com Escobar, o Bentinho acaba exilando a própria esposa e o filho. Ele manda os dois para a Europa. O tempo passa, Capitu acaba morrendo, né? Nunca mais o vê. O tempo continua a passar até que ele recebe uma carta dizendo que o seu filho, Ezequiel, havia morrido. Logo depois de ler a carta, ele acende um charuto e vai para o teatro. É a completa ignorância de sua realidade, né? É uma figura, o Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, que significa uma pessoa, Casmurro, uma pessoa que está fechada sempre dentro de si mesma. Ele ignora a morte do próprio filho, que ele acredita ser, né? Do Escobar. E essa é a grande pergunta da literatura, né, Francimar e Mariana? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Quem dá mais, né? Até hoje a gente não sabe. E nesse movimento de indiferença, né? Você recebe a notícia da morte de uma pessoa que, mesmo que você não acreditava ser seu filho, você viu nascer, você criou, você acende um charuto e vai para o teatro, né? Isso só mostra que, na verdade, não era indiferença nenhuma, né? Muito pelo contrário. Ele era atormentado pelo seu próprio passado. Ele só fingia exteriormente de que estava tudo bem, mas não estava nada bem, coisa nenhuma, né? E atormentado pelo próprio passado, ele vira essa pessoa amargurada. Tanto que o livro começa justamente
ele dentro de um trem, um poeta vai lá tentar ler alguma coisa para ele, ele simplesmente ignora o poeta, senta no canto, não está nem aí pro poeta. Aí o poeta bota esse apelido nele, né? De Dom Casmurro, que é essa pessoa rabugenta. E apesar de não parecer, não tem nada a ver com o tema de hoje, eu acredito que tenha tudo a ver com o tema sobre o esquecimento do passado. Claro que esse esquecimento do passado aqui tem a ver com o esquecimento de passado de outras vidas. Mas se a gente tem dificuldade de esquecer aquilo que aconteceu nesta vida, que aconteceu ontem, que aconteceu há 20 anos, imagina outras vidas. Muito mais resignar-se, né? Muito mais conseguir dar um passo à frente, né, dentro dessa situação. E a gente sabe que não é fácil. É um exercício constante, né? Por coisa muito menor, né, tira a gente do eixo. Uma palavra mais áspera que alguém dirige a gente, né? Uma coisa que dá errada. Aí o bolo solou, você gastou dinheiro, comprou ingrediente, levou tempo, chegou lá, na hora de tomar o café da tarde, o que aconteceu com o bolo? Solado. Pequenas coisas já nos tiram do eixo, já nos tiram a paciência. Quem dirá você passar uma vida inteira com a sombra de uma traição, se é que essa traição aconteceu, né? Ou, como alguns defendem, se é que Capitu existiu, se não foi tudo fruto da imaginação de Bentinho, de Bento Santiago, né? E essas pequenas coisas são pequenos aprendizados que a vida nos oferece para a gente poder lidar com coisas que tenham dimensões maiores, né? Eu sou metido a fazer coisa em casa. Teve um dia que eu vi na internet como embolsar a parede com gesso. Aí eu fui lá, comprei o gesso, mexi. Na hora de embolsar. Aí fui fazendo não sei o quê. Na hora que eu volto, o que aconteceu com o gesso? Ele endureceu. Virou uma pedra. E ele esquenta, né? Eu meti a mão, que parece que aquilo estava fervendo, né? Aí eu tive que tirar aquilo para pelo menos aproveitar o balde, né? Senão até o balde tinha ido para o lixo. Mas algumas coisas dão certo, né, Mariana? Mas são coisas assim do dia a dia, como certa vez eu vi também uma receita na internet, como fazer pãozinho de tapioca. Alguém já tentou fazer pãozinho de tapioca? Eu fui fazer, segui tudo certo, a receita certinha. Depois, quando eu fui ver, aquilo saiu uma pedra. E era uma pedra mesmo, vai para o lixo. Sabe, pequenas coisas que a vida vai nos oferecendo como oportunidade da gente exercitar a nossa paciência e exercitar a abertura para a aprendizagem, né? Eu não sei vocês, mas tem coisa assim que às vezes quando eu estou batendo muito naquela tecla, tentando fazer alguma coisa e não dá certo, eu quero logo tacar aquilo longe. Ainda mais eu que vejo coisa na internet, quero tentar fazer igual, quando não dá certo, então, né, aquela sensação de frustração, né, de que você tentou fazer alguma coisa, você deu tudo de si e no final deu tudo errado, que acaba sendo uma sensação de perda de tempo. Eu perdi tempo com algo, né, que me tomou minutos, horas da minha vida, enquanto eu poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva, entre aspas. Mas, na verdade, muitas vezes era isso que a gente deveria estar fazendo, aprendendo. Errar muitas vezes para aprender. E o esquecimento do passado e resignar-se, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 11 a 13, fala o seguinte: sabendo disso, Deus lança um véu sobre as nossas vidas anteriores. Imagina, a gente às vezes consegue lidar com a pessoa que está do nosso lado. Imagina se eu soubesse o que o Francimar fez comigo na outra vida. Ah, meu Pai eterno. Não ia suportar ficar perto, dependendo do que ela fez comigo, é claro. Né? Então, se com essas lembranças dessa vida a gente já não dá conta, imagina conviver com quem te fez mal no passado. Sentar numa mesma mesa com
pessoas que atravessaram a nossa vida de forma negativa. Imagina uma criança que você acabou de receber nos braços, a mãe, o pai, e você sabe, foi teu assassino. Você faz o quê? Cria ou joga pela janela? Depende, né? Então, essa é a misericórdia da espiritualidade, quando coloca esse véu sobre a nossa memória para que a gente possa seguir em frente, né? Para que a gente possa, mesmo muitas vezes não querendo, dar o próximo passo. Como Rosângela falou aqui, né? A gente poderia estar fazendo tantas outras coisas que para a gente são muito mais prazerosas, né? Tá em casa, eu não sairia de casa nunca mais. Eu assinaria todas aqueles canais de televisão, veria todas as séries, né? Filmes, documentários, não faria mais nada se eu tivesse seguindo apenas a minha vontade. Mas como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em cada existência tem um novo ponto de partida. Então, a cada nova existência é tudo novo de novo, como canta a música, né? A gente tem a oportunidade de seguir em frente. Devagar, um pouquinho mais devagar, às vezes correndo. E esse esquecimento, muitas vezes, não é total, né? Ficam alguns resquícios, aquela pessoa que a gente tromba, que a gente fala, o santo não bateu com Deus. Aí tem coisa que, né, são alguns resquícios que ficam dessas relações, mas às vezes é só implicância mesmo, gente. Senão a gente fica sempre, meu santo não bateu, me matou na outra vida, a gente quer sempre espiritualizar o negócio. E a gente não quer ser responsável da nossa vida, das nossas escolhas, né? Tem uma música do Belchior, que tem 2 versos que eu gosto muito, que é aquela velha roupa nova que ele fala, no presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais, né? Então, é só a gente pegar o exemplo de uma roupa que a gente gosta muito e você fica guardando aquilo. Eu vou esperar o dia que eu vou emagrecer. Vou esperar o dia que eu vou engordar. Vou esperar o dia para ir para o casamento. A gente fica aguardando e aquilo já não tem mais nada a ver com a gente, né? E tem a ver com muitas experiências que a gente precisa, jogar fora, esquecer. Porque a gente tem uma mania, eu pelo menos tenho uma mania de acumular, já consegui vencer algumas coisas, mas tem uma mania de acumular algumas coisas. Por exemplo, parafuso. Onde eu estiver, se eu achar um parafuso, eu boto no bolso e levo para casa. Eu boto numa lata. Às vezes salva a vida, tá? O parafuso em casa, nem que seja para botar aqui na cabeça, salva a vida, né? Então, são coisas, muitas vezes, inúteis que a gente sabe que aquilo não vai ter nenhuma utilidade para a gente, mas a gente guarda. Tem aqueles programas americanos de acumuladores, né? Você vê como isso se torna uma doença. Isso falando de algo que é exterior. Imagine falando de algo que é interior, né? Que é espiritual, que é psíquico. Então a gente precisa romper muitas coisas para poder vivenciar uma nova vida. Assim como aquela bela imagem da borboleta, quando ela rompe o casulo, e só ela pode romper o casulo, porque se você tentar ajudar, você pode inclusive matar a borboleta, quebrar uma pata, quebrar uma asa. Só ela é capaz de romper o próprio casulo. E quando ela rompe o casulo, ela deixa aquela vida rastejante para trás, né? Ela pode alçar voo. É como se fosse a primeira vez. E como eu gosto muito de filme, tem exatamente um filme que se chama assim, que é uma comédia romântica, como se fosse a primeira vez. Alguém lembra desse filme? Né, que é com Adam Sandler. Ele é um cara que, assim, acho que é no Havaí, sei lá, ele é o pegador. E ele acaba se apaixonando por uma mulher, que é a Lucy. Só que no dia seguinte, eles conversam, no dia seguinte ela não lembra dele. E depois ele se dá conta de que ela tem um transtorno que a cada noite dormida
No dia seguinte, a vida dela zerou, então ela não lembra de ninguém, nem do pai, nem do irmão, que tem essa função de serem cuidadores dela, né? E o Henry, que é o personagem principal, ele precisa aprender a cada dia tentar conquistar essa mulher. E ela precisa a cada dia descobrir que a vida começa novamente. E para ela é a coisa mais normal do mundo, né? Estava lá em altos papos à noite, no dia seguinte ela não lembra mais de nada. Prometeu mundos e fundos à noite, à tarde, no dia seguinte ela não lembra de mais nada. Isso tem tudo a ver lá com o Evangelho segundo o Espiritismo. Um novo ponto de partida. Toda vida, toda reencarnação é como e é de fato a primeira vez. Uma nova oportunidade de nós trilharmos novos caminhos, né? Por isso que essa bondade, essa misericórdia da espiritualidade em fazer esse apagamento da memória, mesmo que muitas vezes não seja um apagamento total, para que a gente possa novamente, no dia seguinte, né, na aurora da nossa existência, quando a gente abre lá os olhos pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de fazer tudo como se fosse a primeira vez, né? E a gente esquece de tudo, inclusive das promessas que a gente fez lá no alto, doido para voltar, né? Doidos para voltar, e a gente acaba esquecendo, né? A gente fala, não é possível que eu prometi isso, gente. Eu não estava dentro das minhas faculdades quando eu falei que ia voltar junto com fulano, na mesma família como meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, sabe? Meu filho. Então, a gente acaba esquecendo e não toma como responsabilidade essas escolhas, escolhas que foram nossas. Muitas vezes, não sei vocês, minha mãe está ali atrás. Às vezes eu tenho a sensação assim, gente, eu acho que eu nasci na família errada, fui trocado na maternidade, sabe? Aquela síndrome de que você está no lugar errado. Muitas vezes, nós somos tomados por isso, porque a gente não se reconhece, muitas vezes pelas escolhas que nós tomamos, né? Pela maturidade ou não que a gente acaba adquirindo. E por afinidades e tudo isso, a gente acaba descobrindo, achando que não tem nada a ver. Mas, na verdade, é ali que a gente precisa estar para poder aprender novamente a ser humano, a ser gente, né? É aquilo que o Paulo, né, Rose, sempre vai falar do homem velho e do homem novo. Para o homem novo nascer, é preciso que ele deixe o homem velho para trás. Assim como a bela imagem que sempre é usada nas Sagradas Escrituras do barro na mão do oleiro. O barro é maleável, né? Ele se deixa moldar, ele não oferece resistência. E não é à toa que o Jung, ele quando vai fazer um estudo das culturas e das manifestações religiosas por vários povos, ele acaba descobrindo que muitos povos intuitivamente criam as suas narrativas dizendo que o homem, a mulher, o ser humano nasceram a partir do barro. Um povo lá na Ásia, outro aqui na América, nas Américas, acaba criando uma narrativa que se cruza. Por que será? Ele chama de inconsciente coletivo. São coisas que estão por aí e a gente acaba acessando, né? Mas, voltando ao barro, o barro é essa imagem daquela água misturada com uma terra, mas aquela água que está sempre aberta para aprender, né? Ela está sempre pronta a tomar uma nova forma sempre que possível. Ela não oferece resistência. E na Grécia existe um mito, que é o mito de Prometeu, que era um dos titãs, que ele, sendo um deus, ele se compadece da humanidade que vivia na escuridão, e o que ele faz? Rouba o fogo e oferece para o ser humano como presente.
Claro que a galera que domina o poder não fica nada satisfeita com isso e o castiga. E na narrativa, Prometeu é condenado a passar o resto da eternidade de sua existência, que como ele é Deus, ele não morre nunca, acorrentado com um corvo que vem todos os dias comer o seu fígado. E a gente sabe que o fígado é um dos poucos órgãos do ser humano que se regeneram, né? Ou seja, o corvo comeu o fígado, no dia seguinte o fígado está lá no lugar e vai comer aquilo. Essa é uma grande imagem de castigo e de culpa, para ele se sentir culpado o resto da existência daquilo que ele fez. E a humanidade, quando cria esse mito, essa história, ela está preocupada com isso. Quais são as culpas que a gente carrega? Que comem as nossas vísceras, que comem o nosso fígado, que nos deixam acorrentados e não nos permitem dar o próximo passo. Então, eu estou ali acorrentado na minha culpa, às vezes é até bom, né? Estou ali parado, deitado em posição fetal lá na cama, deixo a vida passar lá fora e não tomo parte da responsabilidade da minha vida. E muitas vezes, esse lugar de culpa, a gente se coloca porque às vezes é um lugar confortável. Eu sou o coitadinho, né? Como o Evaldo trouxe aqui da outra vez, a síndrome do coitadinho do Chico Xavier, né? O Chico Xavier, quando encontra o Jerônimo, né? O gigante deitado, quando vai falar com o Chico Xavier, ele fala que a síndrome dele, na verdade, é a síndrome do coitadinho. Você está doente, fica lá deitado, coitadinho, e você não faz mais nada da tua vida. Você está ali anestesiado, né? E a culpa, ela nos limita. Então, quando eu deixo de usar a palavra culpa e substituo pela palavra responsabilidade, eu posso seguir em frente. A criança tem muito disso, né? Não, a culpa não é minha. Ou a gente fala, a culpa é sua. A gente sempre culpa o outro, ao invés de usar a palavra responsabilidade. Tem significados totalmente diferentes. E essas culpas, esses medos nos atormentam uma vida inteira. O Freud, quando inicia a psicanálise, ele começa a estudar os neuróticos da guerra, né? Aqueles sobreviventes da guerra que trazem lembranças terríveis daquilo que eles viveram para a sua existência, né? Pessoas que acordam aos gritos, que olham para a frigideira ver uma metralhadora, desse tipo, né? Pessoa que quer matar a esposa achando que é o inimigo, né? Relembra aquelas cenas de morte, de trincheira, tudo isso. São os traumas, as psicoses que acabam ficando, e são traumas que não precisam ser de guerra, mas são coisas que a gente carrega uma vida inteira como um fardo. Basta a gente vir um cheiro que eu lembro para o bem ou para o mal do bolo que a minha tia fazia, né? De alguma coisa que meu pai preparava, que a minha tia, minha avó, e essas lembranças podem ser para o bem ou para o mal do ser humano, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 392, vai falar, Kardec pergunta, por que perde o espírito a lembrança do seu passado? E mais uma vez, não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe ocupa certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, comecei tudo de novo, eu posso seguir em frente. Eu não preciso carregar fardos que podem me limitar de forma consciente ou de forma inconsciente. E a lembrança pode ser um fardo para a gente, pode ser um castigo, a gente pode tomar como um castigo, assim como aquele filme A Espera de um Milagre. Quem lembra? Um clássico, né? Que aquele guarda que é o Paul, ele descobre que o John Coffey
não era culpado. John Coffey era um homem trabalhador, analfabeto, negro, que vivia no interior dos Estados Unidos, e ele é acusado de ter estuprado e matado uma criança, né? E ele é preso, é condenado à sentença de morte, né? E lá na cadeia eles acabam estreitando a amizade, e o Paul descobre que, de fato, o John Coffey não tinha nenhuma culpa daquilo. Mas, claro, né, gente? A pessoa já era preto, já estava no lugar errado. Então, vamos culpar quem? Vamos culpar ele. Ficou lá, né, à espera de um milagre. Na verdade, ele que operava os milagres nas pessoas. E o seu próprio milagre não acontece, que seria ser solto, né? E o John Coffey acaba morrendo eletrocutado na cadeira elétrica, né? E o Paul, com suas lembranças, é condenado a nunca morrer e nunca esquecer daquilo. Então, ele passa uma vida inteira, perde os filhos, perde a esposa, todo mundo vai, e ele vai ficando. Inclusive, é ele quem conta a história para a gente, né? Ele é o narrador. Então, são lembranças que ficam para ele, mas, na verdade, isso é uma grande alegoria da nossa consciência, daquilo que a gente sabe que deveria ter feito e não faz. Muitas vezes, porque a gente se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Vou envolver minha vida naquilo? Estou fora. A gente rapa, né? E então, são pequenas coisas que, tá falando de filme, mas tem tudo a ver com a vida, né? A vida é isso. A vida é sobre isso. Você não precisa salvar uma pessoa que está condenada à morte. Até porque existem muitas formas de matar o outro, simbolicamente, moralmente. E às vezes essas formas de matar, de assassinar, são muito piores do que você dar um tiro. Existem pessoas que estão mortas há muito tempo, não porque queriam, mas porque alguém, em um dado momento da história, decidiram matá-las, e ela aceitou e ficou lá. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, quando pergunta, né, onde está a lei de Deus? Na consciência. Não é à toa que em qualquer cultura, em qualquer lugar, a gente já nasce aprendendo o valor da vida, né? Claro, quando você é criado dentro de uma sociedade, você aprende isso, o valor da vida. Então, existem coisas que estão na nossa consciência que já vêm com a gente. Por isso que o esquecimento não nos tira o compromisso, né? Como está em alta aí, ou estava Os Mensageiros, não só o filme, mas o livro, né? Vários médiuns que falam que vão fazer, vão acontecer, chega aqui, na primeira esquina ele não dobra, não, ele desiste. Vou ficar por aqui mesmo, tá bom, aqui o pagode está comendo churrasco, vou ficar por aqui, para que eu vou seguir em frente? É ou não é, gente? Ou só acontece lá nos Mensageiros? Não sei, né? Então, aquela música que meu pai adora, daqui para frente tudo vai ser diferente. Será que vai ser mesmo? Ou a gente acaba seguindo os mesmos vícios e sempre existe aquela velha diferença do que é planejamento e do que é execução. O planejamento está perfeito, né? Depois, quando chega a execução, isso aqui não deu, joga lá para frente, isso aqui corta, isso aqui não vai, isso aqui dá, isso aqui tem que adaptar, isso aqui tem menos tempo, tem mais tempo. E aí, a gente vê que não é tão fácil nascer. Muito nascer, né? Muito menos seguir essa vida, né? Porque a gente é ótimo para prometer. Ou só eu, né? Aquela música do Frejá Linda. Por você, o quê? Eu dançaria tango no teto. O quê? Ninguém conhece? Não pode cantar aqui, não? Eu roubaria os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Depois que se juntou, já era. Aí o que você fala? Eu não entrei no curso de dança, não sei dançar tango, né?
É no teto, tem medo de altura, tem labirintite, né? Você descobre que o trilho do metrô é eletrocutado, você não pode roubar, tudo isso. Você sabe que não dá para ir a pé, você não dá conta de ir a pé nem ali na Transolímpica, quem dirá Salvador, né? Que eu pesquisei, tá, gente? 1.631 quilômetros, dá um dia e meio de viagem, de carro, imagina. Mas na hora da promessa a gente promete várias coisas. Na hora de executar a gente vê que não é bem assim. E a gente vai ajustando, vai podando e entra a questão da resignação. Como viver a realidade que está diante dos meus olhos, que eu não posso mudar de pronto, de primeiro, que eu não posso mudar no primeiro momento. Como que eu posso viver? O que fazer com essa realidade que bate na minha porta? E eu estava relembrando um caso que está aí em alta, que é o caso da escritora Rosiana Murray, né? Que foi atacada por 3 cachorros em Saquarema. Ela acabou perdendo um braço, né? Eles acabaram, perdeu uma orelha. Hoje ela deu entrevista, teve alta, né? Depois de 13 dias internada. Inclusive os médicos dizem que é uma coisa assim surreal a resistência daquela mulher, né? Falando feliz, né? De estar viva, com o corpo totalmente dilacerado, né? E o filho dela conta que, em dado momento, quando ela chega perdendo sangue, ele fala no ouvido dela assim: mãe, eu sei que você está muito fraca, nós estamos aqui do seu lado, se você quiser, você pode fechar os olhos e descansar. A resposta dela: eu quero viver. Essa foi a resposta. Eu quero viver. Então, isso tem a ver com resignação. Isso não é história de santo, né? Isso não são pessoas que estão acima do bem e do mal. É um ser humano como a gente. Nós temos o poder de escolha. Eu quero viver ou eu quero morrer? Não só na carne, mas no espírito. Quando ela se deu conta, né? Ela ficou hospitalizada. Quando ela se deu conta de que ela tinha perdido o braço direito, que era o braço com o qual ela escrevia, ela fala: eu vou aprender a escrever com o braço esquerdo. Olha o que ela fez com tudo que a vida, todas as intempéries que a vida lhe ofereceu. E hoje ela teve alta. E ela não quis ir, ela iria de ambulância para casa, e ela falou que queria ir de carro com o filho dela ouvindo rock até em casa. E aí ela foi, né, para casa. Então, o que a gente faz com todas essas pedras no meio do caminho, que às vezes são pedras para a gente tropeçar? E lá no hospital, Rosiana escreveu, na verdade, ela ditou um poema que a irmã escreveu. Um pequeno poema. Um anjo varreu a tristeza da casa, com suas asas feitas de alguma coisa que não conhecemos. Varreu como varrem ruas e praças, juntou tudo em suas mãos. Soprou, soprou, soprou. Será que nós estamos de olhos abertos, atentos para esses anjos que atravessam a nossa vida para varrer a nossa casa? Será que a porta da casa está aberta? As janelas estão abertas para receber esses anjos que vêm para limpar, né? Que vêm para varrer as ruas e as praças? Será que a gente se coloca também no lugar desses anjos para varrer as ruas e praças, as casas daqueles que precisam, né? Então, tem coisas que a gente muitas vezes não está preparado para conversar, para falar. A gente passa meio de banda, né? Porque a gente não dá conta de enfrentar o touro de frente, como dizem, né? Segurar o touro pelo chifre. A gente não dá conta. Porque muitas vezes a gente é falho, nós somos fracos,
Por isso nós estamos aqui, né, minha gente? Senão ninguém estava aqui. Estava em outro lugar. E eu sempre lembro de Pedro, que para mim, dos apóstolos, ele é o símbolo da humanidade, né? Sabe? Porque ele promete para Jesus, não, eu vou estar com o Senhor até o final. Na primeira aí, nem conheço esse cara não, gente. Passa. E ele ouve o galo cantar 3 vezes. E naquele momento ele se arrepende, ele se torna, né, o chefe daqueles primeiros cristãos. E ele, que negou Cristo, no momento de seu martírio, ele diz, eu não sou digno de morrer como mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo. E a vida é sempre essa continuidade de algo que sempre vem antes, de algo que vai continuar depois. E existe um sistema de símbolos de algumas culturas africanas chamados adinkras, e um muito conhecido é o sankofa, que é um pássaro. É um pássaro que está de perfil, o corpo virado para cá, mas a cabeça dele está virada para trás. E tem a ver com a nossa doutrina, porque nós somos o passado em forma de presente. Não é isso? A gente está aqui, mas somos sempre continuidade de algo que veio antes, de um projeto milenar, secular, e que continuará até quando a gente não sabe. Existe um monólogo que a Fernanda Montenegro estrelou durante muitos anos, que era sobre a vida da filósofa Simone de Beauvoir, que se chama Viver Sem Tempos Mortos. Ela pegou vários escritos da Simone e criou esse monólogo. E um deles é o Viver Sem Tempos Mortos. E é baseado também na autobiografia da Simone de Beauvoir, que se chama Memórias de uma Garota Bem Comportada. A Simone de Beauvoir. Para quem conhece, quem não conhece, vai lá procurar. Bem comportada. E um trecho do texto é exatamente esse. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? E ela conclui falando, não sou escrava dele. Nós não podemos ser escravos dos nossos passados, seja desta vida ou de outras vidas, né? Como o Belchior canta, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É exatamente isso. Se ano passado a coisa deu ruim, a gente tenta esse ano, né, que a coisa seja melhor. Mas a gente precisa construir esse melhor também. Não adianta ficar esperando que o outro venha fazer esse melhor. Lá no Egito Antigo, na religião dos Kemet, o escaravelho é um animal sagrado, porque ele é o símbolo de renovação. O escaravelho ele passa um dia inteiro rolando fezes, à noite ele enterra aquelas fezes, e a fêmea coloca suas larvas lá, e ali nasce novo escaravelho, o velho morre, e os novos passam a sua vida rolando as fezes. Isso tem, para os egípcios daqueles tempos, tem a ver com a vida que se renova eternamente. Ela nunca acaba. Somos sempre continuidade de algo que veio antes. E como eu não poderia deixar de falar da Joana de Ângeles, porque eu já falei do Jung, tem que falar da Joana de Ângeles, né? Ela tem um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, e num capítulo chamado Autodespertamento Inadiável, ela vai falar exatamente isso de despertar. O que é o despertar? É abrir os olhos, é estar atento para a vida. E ela traz lá a carta aos Romanos, que fala, é tempo de despertar do sono.
Não é o sono do corpo, é um sono simbólico. Um sono que muitas vezes nós escolhemos dormi-lo para não viver as nossas responsabilidades. E ela fala que nós precisamos viver um equilíbrio entre o tempo horizontal e o tempo vertical. O tempo horizontal seria a vida externa e o tempo vertical seria a natureza interior. Então é sempre uma gangorra que a gente tem que tentar ajustar entre isso e isso. Isso e isso. Como que isso pode ajudar a equilibrar isso aqui fora? Como isso aqui fora desequilibra ou não o que está aqui dentro? E a Joana de Ângeles chama a atenção para uma coisa muito importante, que é a disciplina da vontade. A disciplina da vontade faz parte, né, é um tijolo essencial desse trabalho de autodespertamento, de autoconhecimento, que na verdade é aquilo que o Jung vai falar, que é um processo de individuação. Eu me tornar indivíduo, eu me tornar humano, eu me tornando eu mesmo. É uma jornada, né? Mas trabalhar a vontade também é algo muito difícil e é uma coisa que a gente precisa de muita coragem, né? Eu lembro que na última palestra aqui, em janeiro, eu concluí lendo um trecho de Grande Sertão Vereda, do Guimarães Rosa, mas hoje eu queria, falando sobre coragem, mas eu queria concluir também hoje falando sobre coragem, que na verdade é o que a gente precisa muito para seguir em frente, mas é um poema de Rosiana Murray. Se chama Oração. A todos os ventos peço coragem. A cada estrela, estrada, ao mar que não morre nunca, eu peço coragem. E ao sol, e à lua, e a todo o firmamento. E a cada pássaro, a cada pedra, a cada bicho da terra e do ar. Peço coragem a tudo que vive agora e ainda viverá. Coragem para cavalgar os dias, navegar nas horas e a cada minuto e segundo sonhar. Que tenhamos coragem para sonhar uma vida nova a cada dia. Muito obrigado.